Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 20. É de onde partiremos para a segunda temporada de exposições neste que é o livro dos começos. Muito importante por muitas razões. Não só porque ele nos fala acerca da criação, mas principalmente porque ele nos fala acerca do Criador e do povo do Criador, o povo da aliança. Então nós retomamos a exposição deste livro no capítulo de número 20, Gênesis, capítulo 20. De tudo que Cael ganhou de aniversário, o que mais gostou, sem sombra de dúvida, foi a fantasia do Homem-Aranha. Foi uma semana de muitos e iguais pedidos. Mãe, me ajuda a vestir a fantasia do Aranha. Sabrina, é claro, conseguia a proeza num piscar de olhos, irmãos. Só que quando chegou minha vez de tentar, eu precisei de uns 5 minutos, o que para Cael parecia uma eternidade. Ele ficou irritado e em dado momento disse: pai, desse jeito o Homem-Aranha vai chegar atrasado. E os vilões vão acabar fugindo, pai. Bem, ele tem um ponto, né, irmãos? Se você atrasa em algumas coisas, outras acabam sofrendo consequências. É o que acontece na vida. Mas será que o mesmo deve ser aplicado ao nosso Deus? Ele chega atrasado em alguma situação da sua vida. Você não verbaliza isso, mas é o que pensa às vezes. O Senhor não chegará a tempo de me socorrer nesta crise. O Senhor não chegará a tempo de me ajudar neste problema. O Senhor não chegará a tempo de salvar o meu casamento. Se é como tem pensado, eu espero que você se maravilhe com a verdade deste texto que vamos ouvir. Sim, nós somos fracos e infiéis a Deus muitas vezes. Mas o nosso Deus é sempre fiel à aliança que fez conosco. E Ele será sempre poderoso para nos salvar de novo e de novo. Vamos ler para começar os versos 1 e 2, irmãos. Gênesis capítulo 20 e versos 1 e 2. O texto inspirado nos diz: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerá. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por este enorme privilégio que temos de tomar parte em um culto cristão. Eu fico me perguntando por que alguns cristãos não o valorizam tanto quanto deveriam. Porque nós o trocamos assim, Senhor. O que poderia ser melhor do que viver um encontro contigo que habita no meio dos louvores do teu povo. Muito obrigado por tudo que nós fizemos até agora. E neste momento nós te rogamos, fale aos nossos corações. Como lemos ao início deste culto, tua palavra nos ilumina, traz sabedoria aos inexperientes. Por isso nós te pedimos, não nos deixes ser dominados pelo pecado, Senhor. Vença-nos e ajude-nos nesta manhã. Nós dependemos de Ti, do auxílio de Teu Espírito.
E pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso mediador. Amém. De onde Abraão partiu, irmãos? Se não se lembra, Abraão e Ló se separaram no capítulo 13. Ló escolheu os vales do Jordão e terminou fixando residência em Sodoma. E Abraão ficou nas montanhas de Manre. É de lá, portanto, que ele parte. Talvez porque uma seca lhe alcançou, ou quem sabe, porque não suportava mais o odor que subia das cidades destruídas de Sodoma e Gomorra. Seja como for, ele partiu de Manre para o Negueb. E de acordo com o que lemos, ele viveu entre Cádiz e Sur e depois morou em Gerar. Um comentarista escreve: ele vivia entre Cádiz e Sur e levava o rebanho para pastar em Gerar. Foi nesta última que surgiu o problema do nosso texto. Abraão, que em tantos momentos foi forte na fé, por alguma razão enfraqueceu. E outra vez mentiu sobre a identidade de sua esposa. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, tomou-a para si como mulher. E agora, irmãos, esta é a problemática do texto. O que será de Sara? O que vai acontecer ao filho da promessa? Será que a história da redenção morre aqui? Ou será que outra vez Deus vai salvar Abraão, Sara, Isaque e neles o povo da aliança? Tenha esta mensagem gravada no seu coração. Embora sejamos fracos e infiéis a Deus muitas vezes, Ele é sempre fiel à aliança que nos fez. E será sempre capaz de nos salvar de novo e de novo, irmãos. Essa é a nossa esperança. E a pergunta é: como Ele o faz? Vejamos a salvação do Senhor neste texto, através dos diálogos da narrativa. Consideremos primeiro o diálogo que se dá entre Deus e Abimeleque, versos 3 a 8. Certa noite, verso 3. Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Pense num susto. Não era um sonho, foi um pesadelo. E Deus, sem rodeios, lhe disse na cara: você vai morrer porque tomou uma mulher que não é sua. Você precisa ter em mente que adultério era um pecado também nestas civilizações. Se o problema de Abraão é a mentira, o de Abimeleque é o adultério, considerado o pecado mais hediondo no Egito, na Mesopotâmia e na Filístia, onde está Gerar. Deus concorda com esses povos e faz um acréscimo assustador: o homem que adultera morrerá. O rei tenta alguma coisa. Ele diz ao Senhor, versos 4 e 5. Bem, o texto registra: mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, ou seja, em Sara, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Será, irmãos? Sim, o rei foi enganado.
mas ele podia ter avaliado a situação melhor. Ele não precisava ser apressado, mas foi. Assim que tomou conhecimento acerca da presença de Sara em terras filisteias, ele mandou buscá-la como se ela fosse um objeto. É mais um troféu para o meu harém. Ele pode ter mãos limpas diante dos homens, mas seu coração é sujo perante os olhos de Deus. Por isso o Senhor lhe disse, versos 6 e 7, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Bem, Deus sabe que Abimeleque foi enganado. Ainda assim o trata por culpado. E se o rei não devolver Sara a Abraão, ele e a casa dele vão morrer. Você me ouviu bem. Por causa do pecado do adultério, o rei de Gerar e a sua família podem morrer, irmãos. O que ele vai fazer? Medir forças com o rei da glória? Claro que não. O verso 8 nos conta que na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros. E quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. O que é isso, querido? Pronta obediência. Um rei pagão ouviu a voz de Deus e resolveu agir prontamente. Será que nós nos parecemos com ele? Deveríamos. Pois qualquer pecado pode trazer morte à nossa vida. O pecado em questão, por exemplo, pode levar à morte à sua vida e à vida de toda a sua família. Ou você acha que Deus estava brincando quando disse a Abimeleque: se não devolver Sara, você e a sua casa morrerão. É o que ainda acontece nos nossos dias, irmãos. O adultério mata famílias, separa casais, machuca pessoas e marca profundamente os filhos desta casa. Lembre-se de algum amigo ou amiga que nunca mais conseguiu se relacionar depois de um divórcio. Por quê? Algo morreu no coração dele, no coração dela. Foi a confiança. Ou pense nos filhos, que por causa de um adultério, terão que crescer em uma casa sem um dos pais. O que aconteceu nessa família? Algo morreu. Os filhos terão que conviver com o estigma do adultério dos pais. Crescerão sob a sombra de um problema que destruiu sua família. Se está em algum caminho de adultério, meu irmão, pare nesta manhã e pense naqueles que o Senhor lhe confiou. Não seja egoísta. Não pense que só você terá alegria e prazer. Outras pessoas importantes da sua vida vão acabar sofrendo. E se é crente, pense no seu Deus. Trata-se de um pecado terrível, abominável aos olhos dele. Cometê-lo é colocar-se como inimigo de Deus. E nem se iluda, você não vai ganhar. Você vai perder para ele e vai sofrer na vida.
se não é o que quer para você e para a sua casa, faça como este rei pagão, ouça a voz de Deus e pare imediatamente o que estava para fazer. Sim, é verdade que Deus não fala conosco como falava com os profetas do AT, com os apóstolos do NT. Mas não é verdade que Ele não fala mais conosco. Pelo que aprendemos da própria Escritura, o Espírito Santo continua falando na palavra de Deus. E é o que está acontecendo agora. É bem provável que Ele esteja gritando para alguém aqui: meu filho, pare com esta fantasia, ou você e a sua casa vão sofrer. Filha minha, não se iluda. Este caminho vai acabar com você e com seus filhos. E mais uma coisa, irmãos, esteja onde estiver, aproveite o momento para louvar a Deus por seu cuidado. Abraão não deve ter dormido aquela noite. Sara certamente estava aflita e pensando: eu vou cair nas mãos de um rei pagão. Sem que o percebessem, Deus estava trabalhando para cuidar deles em Gerar. Ele foi ao encontro do rei e ele mesmo, disse Moisés, o impediu de tocar em Sara. Que Deus maravilhoso nós temos, irmãos. Você nem viu e eu nem percebi, mas Ele estava trabalhando por nós o tempo todo. Sim, nós somos infiéis às vezes. Nos colocamos em situações complicadas, ultrapassamos os limites, corremos riscos. E o pior só não acontece, porque Deus é fiel e capaz de nos salvar de novo, de novo e de novo. Não estou dizendo isso para incentivá-lo no caminho do pecado, claro que não. Eu quero encorajá-lo a confiar no cuidado de Deus, a ajudá-lo a louvar a Deus por todos os livramentos, toda a bondade, todo o cuidado que Ele já dispensou à sua vida. Deus é bom, irmãos, fiel e poderoso para nos guardar. Amém? Bem, depois do diálogo entre Deus e o rei de Gerar, o texto nos conduz à segunda conversa. Uma conversa que se dá entre Abimeleque e Abraão, versos 9 a 13. Abimeleque fala primeiro. Os versos 9 e 10 registram. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? Vejam, ele pensa como Deus. Este pecado vai trazer males para toda a minha casa. Ele continua ao final do verso 9: o que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Algumas rápidas observações sobre a fala do rei de Gerar. Primeiro, ele concorda com a avaliação de Deus. E detalhe, ele não tenta se justificar, não tenta transferir a culpa para outra pessoa. Ele a assume e concorda que ele e sua casa correm perigo por este acontecimento. Outra coisa digna de nota: ele não sentou sobre o problema por meses. Assim que ficou sabendo da situação, ele procurou resolvê-la. Sim, ele consultou os conselheiros, mas imediatamente depois ele foi a Abraão. E chegando ao patriarca, ele não o acusou.
Não falou como se fosse melhor do que ele. Não se apresentou como se fosse superior. Ele deu a Abraão o direito de defesa. Abraão, o que aconteceu? Por que você fez isso comigo? É a pergunta que nós também fazemos ao patriarca, não é mesmo? Porque outra vez Abraão está mentindo sobre a identidade de Sara. A resposta dele, versos 11, 12 e 13. Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que eu sou seu irmão. São 3 argumentos, basicamente. Primeiro, eu me precipitei no julgamento acerca de vocês. Eu pensei comigo mesmo: este povo não teme a Deus. Os homens de Gerá são tão ímpios quanto os homens de Sodoma e Gomorra, são imorais, incrédulos e vão acabar comigo. Segundo, Sara é minha irmã mesmo. Não é uma mentira completa. Trata-se de uma meia-verdade. Por fim, quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, esse argumento se assemelha àqueles crentes que dizem: foi o diabo que me fez pecar. Foi o diabo que me levou a cometer isso. Foi o diabo quem me colocou nesta situação. Será, irmãos? Claro que não. Então o que foi, pastor? Foi a incredulidade do coração de Abraão. Outra vez, o patriarca, que em tantos momentos foi forte na fé, por alguma razão enfraqueceu, cedeu à incredulidade e, por consequência, teve medo dos homens e acabou colocando sua esposa em perigo. Foi o que aconteceu em Gerá. E o que podemos aprender desta parte do episódio? Bem, com Abimeleque, eu acho que nós devemos aprender algo acerca da resolução de conflitos. De novo, irmãos, embora tenha sido enganado, o rei de Gerá não tenta transferir a culpa para Abraão. Sim, ele foi enganado. Ainda assim, a escolha de tomar Sara por esposa foi dele. E ao tomar conhecimento do pecado, ele não se demorou, procurou os conselheiros, mas imediatamente depois foi a Abraão e não se apresentou como alguém superior. Aqui há muita sabedoria para casais e crentes em geral. Alguns conflitos não terminam bem porque simplesmente nós não reconhecemos nossas faltas. Estamos sempre tentando transferir a culpa, apontar um culpado, se esquivar da responsabilidade. Irmão, a pergunta mais importante do seu casamento não é quem começou o conflito. A pergunta mais importante é: o que foi que você fez? Em que você pecou? Do que você deveria se arrepender? Do que deveria pedir perdão à sua esposa, você, minha irmã, ao seu esposo, independentemente de quem começou a discussão? Outros conflitos só crescem, nunca terminam, porque simplesmente nós fugimos do confronto, não queremos resolvê-los, fingimos que os problemas não existem,
Vamos empurrando com a barriga e eles vão crescendo. Não foi o que Abimeleque fez. Ao tomar conhecimento, ele agiu prontamente. Faça o mesmo. Não sabe como? Procure ajuda. Converse com um irmão mais experiente, com uma irmã mais experiente de seu PG. Abra-lhe o coração, peça ajuda, peça oração, mas depois vá à pessoa contra quem você pecou, ou com quem você tem algum problema, e tente resolver no Senhor. E não chegue atacando. Tem gente assim, né? Que se defende atacando. Chegue ouvindo. O que foi que aconteceu mesmo? O que lhe levou a falar isso, a fazer isso? Por que você explodiu daquela maneira? O que é que está acontecendo com você? Se ouvíssemos melhor, teríamos mais resolução de conflitos para a glória de Deus, irmãos. E com Abraão, o que aprendemos neste episódio? Nós aprendemos muito com Abraão sobre os perigos que cercam a nossa vida cristã. Você reparou algo? Deus não o liderou a gerar. Ele não recebeu liderança do Senhor. Em nenhum momento vemos aqui orando a Deus e perguntando: Senhor, devo deixar mãe? Deveria eu levar minha família para viver entre Cádiz e Sul, pastar com o meu rebanho ali em Gerá? Não, irmãos, por conta e risco, ele se levanta e vai. Não é como cristãos se mudam. Cristãos sentam, oram, conversam, ponderam sobre as decisões que vão tomar à luz da sabedoria bíblica. O que estou querendo fazer é pecado ou não? O que eu vou encontrar neste novo local? Quais são os perigos que cercarão minha família? Meus filhos vão estar em um ambiente saudável? Será que nesta cidade eu vou encontrar uma igreja com quem congregar? E depois, irmãos, porque Abraão voltou mesmo ao pecado que havia cometido lá no início? É a segunda vez que ele mente sobre a identidade de Sara. O que foi que aconteceu? Um comentarista diz: talvez Abraão esteja sob o efeito de um burnout, de algum esgotamento. Não seria improvável. São anos de peregrinação, são anos esperando a promessa do Senhor, são anos lutando para proteger sua casa e prover para sua família, são anos de muita luta. Talvez ele não tenha visto, mas é provável que um esgotamento tenha enfraquecido suas proteções e compromissos morais e espirituais. De uma coisa eu não tenho dúvida: certamente ele estava sofrendo de amnésia espiritual. Do nada ele parece ter se esquecido de Deus, das promessas do Senhor, do cuidado do Senhor. Praticamente ele vive nesta situação como se fosse um ateu. Eu estou por minha conta, no meio de um povo ímpio. Deus não está vendo, ou Ele não pode me salvar. Como assim, gente? Tome nota disso. Nós não estamos falando de um anão da fé. A este homem nós chamamos de pai da fé. Se Abraão pode sofrer com um esgotamento e ceder ao pecado, você também pode. Se Abraão pôde se esquecer de Deus
e duvidar do cuidado do Senhor, eu também posso. Você se lembra daquela conversa de Jesus com Pedro, hora antes da crucificação? Pedro disse: eu vou contigo até a morte. Jesus disse: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Ele é um deles. Não, eu não sei do que vocês estão falando. Ele andava com Jesus, eu não sei quem é este. Você é feito da mesma natureza. Se não estiver forte no Senhor, em alguns momentos, você vai escolher a própria vida, o próprio conforto, a própria segurança, e não a obediência a Deus. Então, quer um conselho, meu irmão, minha irmã? Se é o que está vivendo agora, se você percebe frieza espiritual no coração, se você sente que as tentações estão crescendo, ficando maiores, se de repente você voltou a flertar com pecados antigos e que na sua avaliação já estavam vencidos, não se aventure sozinho. Não ache que não pode cair. Corra para o meio do povo de Deus. Cerque-se de irmãos e irmãs que podem ajudá-lo. Abra o coração com gente mais experiente, de confiança, e diga: eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Pois, de novo, se Abraão pôde voltar aos mesmos pecados, eu e vocês também podemos. Se era o que estava acontecendo, se é o que você está vivendo hoje, eu quero convidá-lo a se maravilhar com o que temos ao final desta porção. Depois dos 2 primeiros diálogos, ouçamos agora o último, que se dá entre Abimeleque, Abraão e Deus, versos 14 a 18. Outra vez Abimeleque é quem toma a iniciativa. Versos 14, 15 e 16. O texto nos diz: então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servas e servos, deu-os a Abraão e devolveu-lhe sua mulher Sara. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara lhe disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Por isso, irmãos, nós podemos concluir que este rei não está para brincadeira. Ele quer resolver o problema e por isso está disposto a reparar pelos erros que cometeu. A Abraão, ele deu bois, ovelhas, servos, servas e um pedaço de terra. O patriarca não precisa mais viajar, nem precisa temer viver entre os homens de Gerar, está seguro. A Sara, ele deu uma alta quantia de prata para cobrir a vergonha dela pelo episódio. E mais importante do que tudo, é isso aqui: ele procurou Abraão em obediência à voz do Senhor, que mais cedo lhe disse: vá a Abraão, que é profeta, ele vai orar por você e você será poupado. É o que acontece agora, nos versos 17 e 18. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Esse é o clímax da narrativa, obviamente. E ele é ao mesmo tempo revelador e maravilhoso. Por que revelador, pastor?
Porque mais cedo Moisés nos disse que Deus impediu o rei de tocar em Sara. Mas é claro que você ficou curioso. Como? Bem, de acordo com o verso 17, Deus curou não só as mulheres do rei, Deus curou o próprio rei. O que nos sugere, de acordo com um comentarista, que Abimeleque não tocou em Sara porque estava sofrendo de alguma impotência sexual. Revelador, você não acha? E ao mesmo tempo maravilhoso, irmãos. Pois este Deus a quem servimos pode curar homens, pode curar mulheres e pode salvar casamentos na terra dos filisteus. Você crê nisso? Então faça alguma coisa, meu irmão. Faça a sua parte. Algumas pessoas dizem ter se arrependido dos pecados que cometeram, mas nunca dão provas de arrependimento. O cônjuge fica esperando e nunca vê. As coisas nunca mudam. Outras pessoas dizem querer o bem da família, mas não movem uma palha nessa direção. Abimeleque está gastando rios de dinheiro aqui, porque quer a resolução do problema de sua casa. Você quer salvar seu casamento? Dê provas de arrependimento e esteja disposto a investir no seu relacionamento. Quer o enriquecimento, o crescimento dos seus filhos? Separe tempo, recursos e busque em Deus por energia e sabedoria para criá-los no temor do Senhor. O seu esforço é sim importante, mas saiba, ele não será suficiente. Abimeleque está fazendo compensação aqui. Está gastando muito dinheiro para resolver o problema, mas ele ainda precisa ir a Abraão. Abraão ora e Deus traz salvação, cura para a casa do rei de Gerar. Nós precisamos fazer o mesmo, irmãos. Você acha que o casamento está difícil? Acha que chegou ao seu limite, ao fim? Vá a Deus em oração. Deus pode salvar seu casamento para a glória dele. Acha difícil conseguir o perdão do seu cônjuge? Tem encontrado dificuldade de perdoar seu cônjuge pelo que aconteceu? Vá a Deus em oração. Ele pode nos dar o que nós não temos em nós mesmos. Ele pode curar homens, abençoar mulheres e salvar casamentos para a glória de seu nome. Ele pode fazer isso. E é claro que ele pode salvar pecadores do juízo que vem. Como assim, Renan? Abimeleque está sob a sentença de morte por causa de seu pecado, o pecado do adultério. Eu e vocês podemos ser condenados ao inferno de maneira justíssima, por nossos próprios pecados, por nossas próprias escolhas. Quem iria querer viver eternamente em sofrimento, distante de Deus e daqueles a quem mais amou? Não é o que você quer, então o que faz? Como resolvemos este problema que temos com um próprio Deus santo e justo? Nós não podemos. Você não consegue resolver este problema sozinho. Por isso precisamos de um mediador. Abimeleque foi a Abraão. Eu e vocês precisamos ir a Cristo. Você me pergunta por quê, pastor? Por que não posso resolver meu problema com Deus sozinho? Porque dinheiro, boas obras e religião não dão conta.
Pense bem, Deus de nada tem falta. E por melhor que sejam nossas dádivas, ainda estão manchadas por nossos pecados. Logo, nós não temos condições de agradá-lo, ou de conquistar salvação e perdão de pecados por força própria. Ele mesmo tinha que resolver este problema, irmãos. E ele o fez. Paulo diz a Timóteo que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Como pastor na cruz do Calvário, ele se entregou no nosso lugar como um sacrifício puro e perfeito aos olhos de Deus. Deus o Pai aceitou o sacrifício e em Cristo, em sua obediência, justiça e perfeição, Ele nos poupou, nos deu perdão de pecados, salvação e adoção de filhos. É o que você quer? Então pare de tentar conquistar o Senhor. Abra a mão, deixe cair justiça própria, religião e boas obras. E receba o que Ele mesmo fez por você na cruz do Calvário. Se fizer, você não vai se arrepender. Porque, diferentemente dos heróis dos quadrinhos, nosso Deus não é limitado, não é falho, jamais poderia chegar atrasado. É o que esse texto nos prova. Abraão, Sara e Abimeleque se meteram em grande confusão. Por graça Deus os poupou, Deus os salvou. Ele pode fazer o mesmo com você. Ele pode fazer o mesmo com os nossos casamentos. Note isso para terminar. A graça de Deus aqui alcançou todos os personagens do texto. A Abraão, que teve medo, a Sara, que mentiu também, e a Abimeleque, que tomou uma mulher que não era sua. Essa graça também pode alcançar você, pode alcançar todos nós nesta manhã. Se alcançar, terá sido obviamente para a glória de Deus, para a sua alegria e para a alegria das pessoas com quem você vive. Pois Paulo disse a Timóteo que, embora fosse o pior dos pecadores, Deus o salvou para que ele se tornasse um exemplo para aqueles que iriam herdar a vida eterna. Qual é a ideia, irmãos? Uma vez alcançados pelo Evangelho, nós nos tornamos provas palpáveis do poder do Evangelho para quem olha para nós. Que a sua vida seja assim para os seus filhos. Que o seu casamento restaurado seja assim para os seus irmãos e amigos. Que as pessoas vejam em você, vejam em mim, uma prova do poder da graça de Deus. Eu nunca vou me esquecer da conversa que tive com um jovem ateu acerca de seu pai, que era novo convertido. Ele me disse: pastor, eu não creio no Evangelho, mas eu sei que ele é poderoso. E eu perguntei: como é que você sabe? A resposta dele foi simples, mas poderosa. Meu pai sorri depois do Evangelho. Ele não sorria antes. Que assim seja, irmãos, em nossas vidas, casamentos e famílias. Que sejamos uma vitrine da graça de Deus para as pessoas que nos assistem. Assim como Abraão é, com seus pontos altos e fracos, revelando-nos que Deus é fiel e poderoso para salvar pessoas infiéis e fracas na fé. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e prepare-se para a mesa do Senhor, da qual vamos participar neste momento.